Gente, não pode Mas falar assim que eu trago esses números. Eu trago a comprovação. Esses estava números falando não de são fotos, divulgáveis. não sigilosos. Né, Bom, Serginho? como eu estava falando, Bia, é muito legal ter você aqui com a gente, com os Três Tons. Hoje você mais um tom aqui para compor com a gente. A Bia tem mais de 25 anos de experiência, bastante experiência, como coach, como conselheira de empresas familiares, tem a sua consultoria, uma atuação muito forte, muito voltada também para empresas do agro, do segmento agro. Então, Bia, bem-vinda. E vamos falar sobre esse tema, né? Como é que estão as empresas familiares? Como é que está esse mercado nesse momento de tantas mudanças? Como é que você avalia? O que está acontecendo lá na ponta? Bom, gente, primeiro deu esse calorzinho para entrar, agora já recuperei o ar aqui, porque eu enviava a solicitação e não entrava, fui ficando aflita, mas já passou. E é uma alegria enorme estar aqui mesmo, reencontrar vocês depois desse tempo todo, dá assim um sentimento muito gostoso dentro do coração mesmo. Fomos colegas de trabalho, nos esbarramos em algumas vezes em momentos muito bacanas, muito gostosos aí ao longo desses, sei lá, 20 e poucos anos que a gente se conhece. Então, o convite é uma honra. Eu acompanhei meio que de longe, meio que de soslaio, o nascimento do Três Tons. Então, eu acho que tem ainda um gostinho maior para mim de estar aqui, porque é uma realização desses três feras aí. Gente, são três feras super mega experientes, né? Estão ainda em posições muito relevantes aí no mercado, uma contribuição enorme. Sua pergunta é uma pergunta boa, ampla. Empresas familiares representam a maior parte das empresas do mundo, a gente não se dá conta disso, mas elas têm uma contribuição gigantesca para a geração de valor, para o PIB do mundo todo, no Brasil não é diferente. Quando a gente aterriza no segmento do agronegócio, que eu também trabalho, mas não exclusivamente, né, no desenvolvimento aí e ajudar essas empresas familiares a pensarem o seu futuro, a pensarem a sua continuidade, eu diria que o agronegócio está vivendo um momento único, não só de contribuição para o Brasil e para o mundo, com essa questão toda de produzir mesmo alimentos para esse montão de gente que a gente vai ter aí no mundo, mas ele está vivendo algo muito específico no que diz respeito ao incremento no seu nível de maturidade, principalmente de gestão, né? Então, aquele agro da nossa fantasia, eu brinco que do sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? Aquela fazenda da Dona Benta e da Tia Anastácia. Isso já revela a nossa idade, assim, descaradamente. Né? Esse agronegócio, ele não existe mais. Ou seja, ele ainda existe, mas ele vai deixar de existir se ele não se movimentar rapidamente. O agronegócio que existe no interior do Brasil, que eu adoraria poder assim, divulgar, levar e promover viagens técnicas, é um agronegócio pujante, é um agronegócio mais profissionalizado, é um agronegócio tecnológico, é um agronegócio que está vivendo boa parte dos desafios que as empresas não familiares também vivem. Por que eu estou falando isso? Porque boa parte das empresas do agronegócio, e aí tem que entender agronegócio uma cadeia mais ampla, o antes, o dentro e o depois da porteira, mas vou falar basicamente do dentro da porteira, ele está vivendo essa profissionalização. Então, eu costumo dizer assim, gente, foi que nem onda, sabe? Onda no mar, que você nadou. Se você não subiu na prancha, você perdeu. E eu acho que aqueles que tiveram visão de futuro e conseguiram nadar e subir nessa prancha no momento certo, estão vivendo agora, estão colhendo, literalmente, estão colhendo os resultados. Né? Então, eu diria isso, eu acho que é um momento único de principalmente desenvolvimento dessa gestão, que vai dar sustentação para processos de governança mais estruturados, para outros patamares de nível de maturidade organizacional. É isso. Legal. E Bia, quando você olha a atuação de recursos humanos
em empresas familiares. Tem diferença entre empresas não familiares, você que já viveu todas as realidades, e as empresas, né, de dono, tem diferença no perfil, nos desafios? Valéria, eu acho que tem particularidades, sim. Primeiro, eu acho que a gente precisa dizer que existem diferenças importantes entre empresas familiares e empresas não familiares. E qual é a principal diferença? Vai depender também muito do nível, do momento do ciclo de vida das empresas familiares, e isso vai revelar muito sobre como a família se relaciona com o negócio. Quanto mais evoluída no ciclo, na maturidade, a família vai estar mais organizada para se relacionar com os negócios e se relacionar com seus ativos, né? Lembrando que família empresária é aquela que é dona. Vou usar uma linguagem mais de médias empresas, né? Ela é dona, ela é acionista, ela tem cotas e ela é detentora do poder, ela toma decisões, etc. Então, onde é que estão as diferenças? As diferenças estão no momento em que, quando eu estou lá no comecinho da empresa familiar, que é tudo junto e misturado, eu falo, gente, tudo junto e misturado. As decisões são tomadas no café da manhã, decisões estratégicas significativas, em momentos mais inusitados. Quando eu estou nesse momento, a complexidade é grande e a gente nem tem RH. RH sou eu, né? RH é o dono que decide, que estabelece regras, que políticas estão muito centralizadas ainda na pessoa, não em algo formal, estabelecido, etc. À medida que a empresa vai crescendo, vai se profissionalizando, ela começa a sentir essa necessidade, o número de pessoas, o quadro vai crescendo, e eu acho, você está me fazendo essa pergunta, eu estou refletindo aqui junto com vocês agora, eu até posso assumir que, à medida que ela vai se desenvolvendo, essas políticas vão sendo ainda mais requeridas. Mas aí tem um dilema gritante, né? A gente sabe muito bem que quando começa a organizar a parte de RH, a gente está falando de um item muito importante dentro de uma empresa familiar, que é o poder, no sentido de quem toma a decisão. Se eu tenho uma política, não é mais a pessoa, né? É a política. E aí você está distribuindo poder numa empresa familiar, isso tem uma complexidade um pouquinho maior. Né? Tem uma complexidade um pouquinho maior. Então, sim, eu diria que tem diferenças, mas eu acho que a gente está construindo uma consciência, assim, de falar da nossa época, né? De um RH mais estratégico, de entender que o RH trabalha a serviço do negócio e que tem muitas ferramentas que podem ser úteis para a empresa. Bia, queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que o governança tem uma abrangência enorme, né? Principalmente na condução de empresas que estão se estruturando, algumas que já estão maduras, né? A gente está falando de definir estratégias, processos robustos, né? A minha pergunta é sobre a preparação, né, dos sucessores, né? Porque a empresa familiar realmente é complexa, né? Porque algumas das pessoas ou participaram pouco ou não participaram do processo de formação da empresa, né? Qual é a preocupação? O que você recomenda exatamente?